Bom, meus irmãos, tudo bem? Espero que estejam com força, né? Confiantes em Deus. E eu gostaria de compartilhar um salmo aqui com os irmãos que eu até já compartilhei com alguns jovens, né? Uma programação que eles tiveram por videoconferência. E é o Salmo 42, né? E ele começa dizendo assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Né? Então a gente tem aqui uma situação semelhante da que a gente está vivendo, no sentido de que o salmista estava impossibilitado de ir à casa do Senhor. Né? Ali a gente tem a ideia do templo em Jerusalém, e aqui a gente imagina um tempo de guerra ou um tempo de que realmente havia um problema muito grande que impedia o salmista de estar presente ali na casa de Deus, né? Que pode se adequar à situação que a gente está vivendo hoje, de estar impossibilitado de sair, né? E consequentemente de ir à casa do Senhor. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? E essa pergunta é recorrente para qualquer um que tem uma ideia de Deus um pouco menos, né, um pouco mais fraca durante esse momento, pode até fraquejar na fé de muitos, né? A gente pode se pegar em momentos, oh meu Deus, onde é que o Senhor está no meio dessa loucura, no meio dessa pandemia que está se instalando no nosso mundo, né, que está afastando a gente de Deus, está impedindo que algumas pessoas trabalhem, está trazendo tantos problemas, onde está o Senhor, né? E essa foi a mensagem ali que estava na cabeça do salmista. E é tanto que no próximo versículo ele diz: Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Ele estava vivendo uma angústia. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Então o salmista ali lembra que ele participava dessa multidão que ia à casa louvar, engrandecer e agradecer a Deus, né, por todas as maravilhas que ele fazia. E ele está triste, né? Está angustiado porque não está podendo fazer isso e está num momento de tristeza. No próximo versículo, ele conversa consigo mesmo, né? Ele diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então ele entra ali numa luta entre a sua mente, aquilo que ele sabe que é para fazer, e o seu coração, né? O que ele está sentindo. Porque ele pergunta para si: o que é que você está sentindo? Por que é que você está assim tão triste? Você não tem Deus? Você não tem o Salvador? Você não tem... Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Põe a minha esperança nele, né? Então a mente dele e o que ele realmente estava sentindo estava ali entrando em luta. E ele se pergunta: por que é que eu estou tão triste se era para eu estar acreditando nisso, né? Eu acredito que essa possa ser a situação da gente aqui agora, né? De estar distante, estar afastado, estar nesse momento de medo, né? E a nossa cabeça sabe que é para crer no Senhor, que é para descansar nele, que nada o assusta, né? Nada o pega de surpresa. Ele não foi pego de surpresa com essa situação como a gente foi. Ele é Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas a gente tem que colocar isso na cabeça, só que a gente tem medo, né? E o salmista estava ali nessa ideia de embate. E ele diz, continua: A minha alma está profundamente triste. Por isso me lembro desde a terra do Sião, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Então ele tenta trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez, das coisas que Deus já fez no passado. E é isso que eu peço que os irmãos façam nesse momento, né? Lembrar de todas as vezes que Deus já agiu na nossa vida, né? Tanto em milagres pequenos, assim, de coisas mínimas que às vezes a gente nem percebe, quanto em coisas grandes que Deus fez, e principalmente do maior milagre, que é nos salvar, né? Nos tirou daquela vida de servidão de nós mesmos, do pecado, né? Que a Bíblia diz que quem serve ao pecado é escravo do pecado. E Deus fez isso conosco, né? Então eu peço que os irmãos façam como um salmista que lembrou, né? Fica trazendo à memória esse Deus. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. E aqui é uma figura mais poética do salmista para dizer que ele estava realmente sofrendo ali, né? Ondas caindo em cima dele, abismo, usando umas figuras da natureza de grande impacto para dizer que ele estava em grande sofrimento. E aí, ele sabendo que dele mesmo ele não ia encontrar força para sobreviver a isso, né, espiritualmente falando, né, ele corre para Deus e diz: Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Então ele recorre a esse Deus que dá a vida e pede ao Senhor:
Coloque o seu fiel amor em mim e que a sua canção esteja comigo de noite. Porque ele sabe que dele mesmo só vai vir medo, ele vai estar com medo. Né? Então ele recorre a Deus, que é o que eu utilizo para esse momento e conselho para os irmãos. Né? Recorram a Deus pedindo a Ele o fiel amor dele, pedindo a canção para enfrentar esse momento de dificuldade. Né? E no próximo versículo parece que entra em embate de novo. A gente vê o salmista aqui, né, o tempo todo com essa grande tristeza, mas sabendo que não é para sentir. E ele diz: direi a Deus, minha rocha. Ele declara ali que Deus é a rocha dele, mas ele diz o seguinte: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus. Então o salmista ali, ele afirma que Deus é a rocha dele, é quem ele descansa, né, o fundamento dele. Rocha é uma situação aí, é uma coisa firme que não muda, inabalável, né? Mas ele diz: por que você se esqueceu de mim? A gente pode lembrar aí da figura de Jó, né, que fazia esse mesmo tipo de pergunta. Ele não desacreditava de Deus, mas questionava por que as coisas estavam acontecendo daquele jeito. Né? Ele disse: Senhor Deus, por que as coisas estão acontecendo assim? Né? Por que eu estou triste? Por que você se esqueceu de mim? E aí no último versículo, né, a gente espera, muitas canções terminam assim, muitas mensagens terminam assim, e a gente espera que o salmista venha dar uma mensagem de ânimo e tal, mas o salmista termina assim, o último versículo: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele não termina respondendo, né, ou dizendo: não, mas eu estou errado, Deus vai fazer isso. Não, ele termina dizendo: a minha esperança vai descansar em Deus. E eu não tenho motivos, eu não tenho por que estar angustiado. Eu não tenho por que está triste a minha alma, porque perturbado dentro de mim, né? Porque a esperança dele está em Deus. E ele usa todas as coisas que Deus fez, todos os momentos que Deus fez para lembrar de quem Deus é, né? De como é que Deus conduz a história. E se a gente for lá em Jó, né? Jó foi do mesmo jeito. A partir do momento que ele entendeu que Deus era soberano, né? Que ele diz: Senhor, falei do que não entendia, né? Falei besteira, e agora sim, agora eu descanso, agora entendi. Foi antes de Deus restituir qualquer coisa, foi antes de Deus falar qualquer coisa. Quando ele entendeu a soberania de Deus, ele descansou na alma dele, ainda que ele estava ali na situação de doença ainda, de pobreza, enfim. E o que eu quero trazer para os irmãos com isso é que, por mais que a gente tenha um Deus, né, de vitória, um Deus que já venceu o mundo, né, somos mais que vencedores, nesses momentos, né, que a gente encontre descanso nisso, porque a gente vive para uma vida que é lá. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que o mundo está passando por essa problemática muito grande, né? Mas o Deus que a gente serve, o Deus que a gente crê, né? É um Deus de milagre, pode fazer milagre a hora que Ele quiser, é um Deus do sobrenatural, e a gente tem que descansar nisso, sabendo que Deus, né, está diante disso, a história já está aos pés dele, né? Que em nenhum momento nós vamos ficar à mercê do caos ou da loucura, né, que no pior dos piores dos casos, a nossa esperança é garantida, o nosso tesouro está garantido no céu, em muitas moradas lá. Né, que isso possa confortar o coração dos irmãos, que apesar das dificuldades que a gente enfrenta aqui, a gente tem um Deus inabalável, um Deus rocha minha, né, que em momentos a gente pode achar que está longe, que está distante, que esquece da gente, como o salmista fez, né, mas que em todo momento a gente lembre que esse é o Deus, nosso Salvador, né? Ele é o meu Deus e meu Salvador. Porque está tão abatida a minha alma, descansa, põe a minha esperança nele, né? Espero que isso possa chegar ao coração dos irmãos, como chegou ao meu, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.